Voltei, como eu estava falando, hoje a gente inicia o nosso terceiro vídeo, o último da nossa série Endometriose e Fisioterapia Pélvica. E vamos esperar a doutora Tamires chegar. Olá, doutor Rafael Pazello. Tá por aí, tá? Eba. Olá! Olá! E tudo bem? Tudo e você? Oi, graças a Deus. Então tá bom. Nossa, tô com saudade de você. Oi? Tô com saudade de você. Faz tempo que eu não te vejo ao vivo. Tem que vir aqui no consultório me ver. Tenho que ir mesmo. E aí, tudo certo na semana? Tudo certo, semana corrida, muito corrida. A mais corrida Ah, do mês até agora. quando que você tem uma semana tranquila, Tamires? Quando eu viajo, só quando eu volto para casa. Justo. E aí, esse tema de hoje, hein? Interessantíssimo. Tem muita coisa para falar, né? A gente recebeu umas perguntas boas também, Sim. demos uma filtradinha, porque veio bastante coisa parecida. Acho que os sintomas são muito parecidos, né? Então, eles misturam também, né? Como a gente tinha falado já anteriormente, um vai puxando o outro, que vai puxando o outro. Então, assim, a tendência é a paciente não apresentar só um dos sintomas, né? E sim vários deles. Sim. Então, acho que já deu tempo de esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Dar uma enroladinha, senão nossa live fica muito curta. Sim. Vamos lá. Então, a gente vai iniciar agora a terceira e última live da nossa série sobre endometriose e fisioterapia pélvica. E a live de hoje é sobre endometriose e sexualidade e como a fisioterapia pélvica pode ajudar, entre outras coisas. Então, bem-vinda de novo, doutora Tamires. Muito Obrigada, obrigada sempre por estar aqui, tirando tantas dúvidas e trazendo tanto conhecimento aqui pra gente, de verdade. Cacá. Eu que agradeço o convite. É aquele nosso objetivo de sempre, né? Quanto mais mulheres estiverem informadas sobre isso, melhor. Então, vamos levar em Com conta. certeza, é verdade. Então tá bom, então vamos começar falando quais são os sintomas relacionados, sintomas da endometriose quando a gente fala de sexualidade. Vamos. Então, quando nós pensamos na parte de sexualidade em uma mulher que é portadora de endometriose, nós vamos diferenciar em sintomas dolorosos relacionados à relação sexual e Uhum. sintomas relacionados ao desejo, por exemplo. Nos sintomas dolorosos, nós podemos ter dor no fundo da vagina ou na entrada da vagina. E Certo. também pode acontecer dor após orgasmo, por exemplo. Então, aquela mulher que consegue ter a penetração, não tem tanto desconforto durante a relação sexual, mas Uhum. assim que alcança o orgasmo, sente muita dor incontada, e isso faz com que ela não queira ter orgasmo. Sim. Quando nós pensamos também em outras disfunções sexuais que envolvem outras questões, por exemplo, o desejo sexual em mulheres endometriose está diminuído. Por quê? Geralmente elas sentem dor. Tá ligado direto à dor, né? Sim, se eu sei que eu sinto dor durante a relação sexual, será que eu vou ter desejo em ter essa relação? Sim. O que se espera é que se evite, né? A maioria das mulheres evita ter a relação sexual exatamente por conta desse desconforto mesmo durante a relação. E também é muito comum
transtornos relacionados ao orgasmo. Então, são mulheres que não conseguem alcançar o orgasmo, não pelo fato de não estar se dando bem com o parceiro, não ter estimulação, e sim porque ali é uma região muito tensa, às vezes ela não está focada no momento, né? No momento de prazer. Ah, com certeza. Às vezes está sentindo dor e só está imaginando e torcendo para que aquela relação acabe o mais rápido possível. Então, esse também é um sintoma muito comum em mulheres com endometriose. São eles, né? Então, a dor na entrada ou no fundo da vagina, transtorno de desejo, então a mulher deixa de ter desejo por ter relação sexual por conta da dor. Transtorno de orgasmo, ela não consegue ter o orgasmo, ou quando alcança o orgasmo sente muita dor empontada ali na região vaginal. Sim. É complicado falar disso, né? Porque às vezes a mulher tá ali numa relação que ela quer ter, mas que ela não consegue, então ela não. Gera um outro tipo de problema já dentro do relacionamento, né? E assim vai levando uma coisa a outra, aí leva ansiedade, depressão e tudo mais, né? Ah, com certeza. E o tanto que isso interfere no relacionamento, né? Nós não podemos dizer que o relacionamento ele envolve só a relação sexual. Mas a Sim. relação sexual é muito importante no relacionamento, né? Se você tem um parceiro que te apoia, compreende ali as dores que você Com sente, certeza. com certeza facilita o processo até que você encontre o tratamento, né? Até que você encontre a melhora dessa situação. Mas existem casos em que a gente vê fim de relacionamentos exatamente porque as mulheres não conseguem se relacionar sexualmente. A gente também tem que lembrar que relação sexual não é só penetração, né? Exatamente, exatamente. Tem casais também que não são compostos por homem e mulher, por exemplo. A gente não tem que pensar só em penetração. A pessoa não consegue desenvolver a relação sexual de uma forma prazerosa. Sim. E isso tem afetado muito as mulheres com endometriose. Com certeza. Eu imagino, eu recebo uns relatos aqui que são bem chocantes em relação a isso, assim. Que foi alguma coisa que a gente sempre discutia das meninas que me mandam mensagem e tudo mais. Falou, meu, como que a gente pode fazer alguma coisa para que elas entendam que elas não são ET, sabe? Que essas pessoas, né? Porque falar de endometriose e falar só de mulheres, a gente também não pode pontuar assim, né? Porque tem pessoas que têm útero que não se consideram mulheres, enfim. Sim. É importante a gente pontuar também. E dentro disso a gente já falou como que a endometriose afeta a sexualidade, né? Através daquela tríade que a gente vem falando nas outras lives, que é a dor, a dismenorreia, me ajuda. A dismenorreia, né? Que é a cólica no período menstrual. Algumas literaturas trocam a dismenorreia por dor pélvica crônica. Certo. Mas a maioria mantém, né? Na tríade clássica da endometriose, a dismenorreia. Aí depois vem... Ai, meu Deus, eu vou olhar minha cola. A infertilidade, né? Sim. Para engravidar. A dispareunia. Isso, a dispareunia de profundidade. Sim. E que é esse nome aí, né? Complexo, dispareunia de profundidade. Dispareunia é dor à relação sexual. Então, é uma mulher que sente dor na parte profunda da vagina. Essa dor, ela pode acontecer, as pacientes descrevem de várias formas, né? Mas ela pode acontecer principalmente em pontadas. É o que mais eu escuto em consultório, né? E localizada profundamente no fundo da vagina. Então, quando geralmente durante a penetração peniana, o pênis bate no fundo da vagina e dá um pico de dor, né? Sim. Nossa, horrível. Eu tinha. Então, para as mulheres que já passaram por isso, eu sei que é muito, muito sofrido mesmo. E por que essa dor acontece, né, no fundo da vagina? Lá no fundinho da vagina, que a gente chama de fundo de saco, nós temos alguns ligamentos. Dentre eles, um ligamento que é muito conhecido pelas mulheres com endometriose, que chama ligamento útero-sacro. Ele tem
são os ligamentos uterosacros, né, na verdade. E os estudos já comprovam que muitas mulheres com endometriose têm acometimento, né, deste ligamento. Ou seja, tem doença nesse ligamento, né? Tem foco de endometriose ali. E quando a mulher, durante a relação sexual, está tendo penetração, o pênis pode encostar, mobilizar esse ligamento e gerar muita dor, caracterizando então esse sintoma que a gente chama de dispareunia. Isso. Certo. Ou também pode acontecer essa dor na região vaginal durante a relação, pode acontecer não apenas por acometimento desse ligamento. Pode ser o simples fato da distensão vaginal. Então, imagina, a vagina ela é composta por músculo, mucosa. E quando o pênis entra na vagina, ele dilata a vagina. Sim. O tecido vaginal abraça o pênis. E quando existe um movimento ali de fricção, o que pode acontecer é que em algum desses movimentos vai e vem durante a relação sexual, pode pegar em algum nódulo de endometriose ou a própria distensão do tecido causa esse desconforto ou dor mesmo, né? Nem sempre escrevem só como desconforto, dor na região vaginal. E só para quem não viu as outras lives, o nódulo são aqueles nós, né, que acontecem no tecido muscular, na fáscia, né? Isso, no músculo e na fáscia, né? Nos nossos outros encontros, nós falamos bastante dos pontos gatilho, que são pontos de tensão que se desenvolvem pelo corpo inteiro, principalmente na vagina. Esse nódulo, ele pode doer naturalmente, sem que você provoque a dor, ou ele pode doer apenas quando você aperta. E ele desperta vários outros sintomas. Então, assim, comprimir um nódulo desse pode te gerar aumento da frequência cardíaca, sudorese, né? Você começa a transpirar, aumento da frequência respiratória, a pessoa fica aparentemente nervosa. Por quê? Porque ele afeta, ele altera o sistema nervoso. Uhum. E, enfim, provoca várias, além da dor, né? Vários Vai desencadeando, né? Todos os sintomas. Isso. E vamos para a parte que eu acho que é o que mais interessa quem importa a endometriose. É possível tratar os sintomas relacionados à sexualidade com fisioterapia pélvica? Com certeza, com certeza. Eu acho que a fisioterapia pélvica ela não se resume apenas a tratar queixas vaginais, né? Uhum. Como a gente já falou, tem toda uma questão postural, de alívio de dor extrapélvica, que está ali fora da pelve, mas também atuamos sobre a dor, a relação sexual, né? Esses sintomas sexuais, não só relacionados à dor, mas a desejo sexual, a orgasmo, esse é o carro-chefe, eu diria, Sim. da terapia pélvica. E nós temos vários recursos, como sempre, né, falando, a gente sempre foca no tratamento dessa musculatura, mas especificamente para dor, vou até mostrar para vocês, nós utilizamos próteses vaginais que chamam dilatadores vaginais. Podem ser chamados de dilatadores vaginais ou próteses, né? São os dois nomes. É um kit de próteses de silicone e o fisioterapeuta vai introduzir, então que eu vou mostrar. Eles são graduados, né? Tem desde o menorzinho, então o menorzinho é o verde, até são vários os tamanhos. Eles vão aumentando em tamanho. Certo. Essas próteses, elas são introduzidas na vagina e o objetivo é fazer com que a mulher altere o comportamento durante a penetração, porque, né, existem estudos que já comprovaram que após a terceira relação sexual dolorosa, a mulher cria uma memória de dor da relação. Então, toda vez que eu for ter relação, antes da penetração, por exemplo, eu já vou tensionar minha musculatura e possivelmente ter dor. Então, com essas próteses, a gente tenta dilatar essa musculatura vaginal, né?
a musculatura vaginal e principalmente alterar o comportamento da mulher frente a esse ato, que seria a penetração, a entrada Sim. de algo na vagina. Porque o que geralmente acontece? A musculatura trava, né? Então, quando a mulher vai ter penetração, no caso da endometriose, antes mesmo de penetrar, a musculatura Já fechou. e se força, dói mais ainda. E se persiste, a gente entra no famoso ciclo dor, espasmo, dor, que é Nossa. as mulheres sentem dor na região vaginal. Aí tem alguma coisa ali tentando entrar, mas a musculatura está travada. Então eu vou gerar espasmo da musculatura, a musculatura que está contraindo o tempo todo. E que vai me Sim. gerar mais dor, e que vai me gerar mais espasmo. E a mulher fica nesse ciclo infinito de dor, espasmo, dor e começa a apresentar sintomas urinários, sintomas evacuatórios, além de agravar os sintomas sexuais. Então a fisioterapia sim trata a dor à relação sexual de mulheres com endometriose ou não. E o principal recurso que a gente utiliza são os dilatadores vaginais, além de muita terapia manual, Sim. sempre utilizando formas de alongar essa musculatura, de retirar tensão dessa musculatura e desativar os pontos gatilho que a gente tanto fala aqui nas lives. Ponto gatilho, memória de dor, tudo isso, né? E você quer responder as perguntas? Você tem mais alguma pontuação para fazer? Acho que a gente pode passar para as perguntas, né? Tivemos bastante perguntas. Tem umas perguntas interessantes que chegaram por aqui. Sim. Então, vamos lá. Dor na penetração pode ser endometriose? Acho que a gente conseguiu responder, né? Sim, a dor à penetração pode ser endometriose, mas também pode não ser, Ah, né? Existem algumas outras causas de dor à relação sexual, como, por exemplo, aumento de tensão vaginal. Eu tô aqui na Unifesp, eu tenho estudado sobre CrossFit, né? E o que eu achei recentemente em um estudo realizado fora do Brasil é que essas mulheres do CrossFit, elas apresentam, pelo esforço excessivo que elas realizam, elas apresentam muita tensão lá no assoalho pélvico e, uhum. consequentemente, dor à relação sexual. Ou seja, Olha, não necessariamente a dor à relação sexual pode vir da endometriose, assim como a dor profunda, a relação sexual, compõe um dos pilares da tríade da endometriose, ou seja, ginecologista tem que passar com gineco tem que investigar essa dor e depois do diagnóstico, é claro, passar com o fisioterapeuta para resolver essa queixa, seja endometriose ou não. ou não, né? Próxima pergunta. Sinto dor com penetração e no fundo da vagina. É por causa da endometriose? Então, se é ou se não é, tem que Tem fazer uma que. avaliação com o ginecologista. A avaliação da endometriose é clínica, vai de acordo com a Sim. história que você conta, né? Antigamente, as mulheres passavam por um procedimento cirúrgico para saber se tinha endometriose ou não. Hoje em dia não precisa mais disso. Hoje em dia Tem você exames, tem diversos recursos hoje, né? Você não precisa ir direto para vídeo para fazer um exame ali. exatamente, você vai ao ginecologista, conta a sua história, se ele acha sugestivo de endometriose, né? De acordo ali com seus sintomas, ele vai investigar da melhor forma possível com exames específicos para endometriose. Então, assim, essa pergunta fica difícil de responder porque pode ser endometriose, como pode não ser. Pode ser tensão na musculatura. Mas Atropelo. procurar o seu ginecologista para verificar a causa, porque de qualquer forma é ruim, sendo endometriose ou não, você já É está com ruim. uma alteração do seu ciclo sexual lá, né? Da resposta sexual feminina. Então, tem que procurar tratamento, tem que buscar por ajuda com o ginecologista. Sim. Vamos lá.
Estou com dor na hora da penetração. Meu médico disse que pode ser vaginismo. Tem a ver com a endometriose? Eu achei essa pergunta ótima. Vamos lá. Essa pergunta, ela é realmente ótima, mas eu não quero causar confusão aqui, então eu vou tentar explicar de forma bem clara. De acordo com a nomenclatura médica, existe o vaginismo e a dispareunia. São coisas diferentes. Perfeito. Hoje em dia, 2020, essa nomenclatura já não é mais utilizada. Assim, ela não deveria ser utilizada, né? Porque já reformularam a nomenclatura. Mas não vamos considerar isso. Vamos considerar lá a diferença entre vaginismo e dispareunia. Perfeito. Vaginismo, vou fazer a representação prática, que aí fica mais fácil de entender. Então, aqui é a entrada da vagina e aqui seria o pênis para penetração. No vaginismo, o pênis não entra, porque a musculatura contrai que fecha e que não passa nada. Não passa corrente interno, não entra coletor, não entra o dedo. Esse é o vaginismo clássico. E a dispareunia é quando minha musculatura vaginal está tensa, mas eu consigo ter penetração com dor. Seja ela na entrada da vagina ou no fundo. Ou no fundo. Isso. Então, nós temos aí a primeira diferença, né? Vaginismo e dispareunia. A pergunta está lá que o ginecologista falou que ela tem dispareunia. Não, perdão, vaginismo. Vaginismo, isso. E que se perguntou se isso pode ter relação com a endometriose. Não. Pode ser um simples vaginismo advindo de outra causa. Causas psicológicas, educação castradora, abuso sexual, traumas físicos e psicológicos, né? Que entram vários. Então, questão... Inúmeros, né? Inúmeras questões. Não significa que pelo fato de você ter sido diagnosticada com vaginismo, você tem endometriose. Um não está associado ao outro. Porém, pode acontecer de uma mulher com endometriose apresentar o vaginismo, por exemplo. Porque ela já está sofrendo tanto de dor que chegou um ponto que a musculatura dela está travada, que não entra nada. Então, uma mulher com endometriose pode ter sim o vaginismo. Não necessariamente quem tem o vaginismo vai ter o diagnóstico de endometriose. Mas ressalto de novo, os dois têm que tratar. Um ou outro tem que tratar. Então, tem que resolver. Procurar um médico, fisioterapeuta pélvico. Perfeito. Acho que foi bem respondida, inclusive. Próxima. Endometriose diminui o libido? Sim. E aí já vem com uma outra que acho que pode vir na sequência. Por que é tão difícil ter um orgasmo quando tem endometriose? Sim. Essa pergunta é boa. A libido ela é relativa, eu diria, né? Ela vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que naturalmente já têm mais desejo sexual e tem pessoas que naturalmente têm menos desejo sexual. E isso é uma questão que dá para ser trabalhado, o desejo sexual. Mas o que nós temos que levar em consideração relacionando a endometriose e a dor à penetração, né? A dispareunia. Vamos pensar em uma mulher que sente dor à relação sexual. Será que ela vai ficar tendo desejo de ter relação sexual todos os dias? Acho que não, né? Porque quem sente dor foge, na verdade, da causa da dor. É a mesma coisa que você ir lá no fogão queimar o dedo no fogo. Você vai todos os dias colocar o dedo lá no fogo? Não. Seu organismo já sabe que aquilo ali te machuca, que queima. Da mesma forma, a relação sexual. Então, assim, a libido pode... Um dos motivos da libido estar diminuída na endometriose pode ser exatamente a dor. A mulher sente dor à relação sexual, não tem mais desejo por ter relação sexual, a musculatura contraída também interfere na diminuição da lubrificação, então podem ter menos lubrificação vaginal. E fora isso, tem toda a questão hormonal também, né? Geralmente o tratamento da endometriose, dependendo do tipo do medicamento, né? Às vezes pode ser não hormonal, claro. Mas o próprio tratamento da endometriose pode ter como efeito colateral a diminuição do libido.
Exatamente. E pode ser temporário também, né? Às vezes as pacientes ficam preocupadas, nossa, eu vou começar a tratar endometriose, como é que vai ser? Mas é algo pontual, temporário. Tratou e aí logo depois que interrompe o uso do medicamento ou que começa a fisioterapia pélvica, aprende técnicas para melhorar essas questões que envolvem desejo sexual, por exemplo. Sim, E a outra perfeito. pergunta, não respondi a segunda. Por que é tão difícil ter um orgasmo? Na endometriose ou não, essa pergunta é frequente aqui no consultório, né? Por que que é tão difícil ter um orgasmo? O orgasmo é individual. Não adianta eu ficar aqui querendo contar para vocês o que é orgasmo, porque ele é Envolve individual. uma série de fatores. Exatamente. Ele varia de pessoa para pessoa, né? A intensidade, a forma que ele se manifesta varia de pessoa para pessoa. Mas o que nós temos que levar em consideração é que na endometriose a mulher geralmente tem dor, seja ela na vagina, na pelve, na barriga, na região glútea, ela é uma mulher que vive com dor. Ela relata, a queixa principal dela é dor, dor pélvica, na maioria das vezes. Dor que às vezes não sabe nem onde sente, mas dói tudo, né? Sim, exatamente. E aí, quando a gente vai observar qual é o funcionamento da relação sexual de mulheres com dor, você vê que às vezes elas não têm nem vontade, não estão tendo relação sexual por vontade própria. Então, assim, será que essa mulher está se estimulando durante a relação sexual? Né? Será que ela está com desejo de ter relação sexual? Porque como é que você vai ter o orgasmo se nem o desejo você não tem? Então, Exato. para mulheres com endometriose ou não, é o autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Eu acho que nós somos muito podados, sabe? Eu acho que a Sim. nossa cultura poda demais, né? A menina, a mulher, tem que sentar com a perna cruzada. Vestiu saia, tem que ficar com a perninha lá cruzada. Olha, não pode encostar. O menino na adolescência, né, é muito comum a gente ver pai que estimula, ou se não pai e mãe que sabe que o filho tá masturbando, tá ali conhecendo o próprio órgão, e os pais ficam ok. Agora a moça não pode. Não pode. Não pode, manda tirar o chuveirinho do banheiro, porque não pode. Pois é, nós não somos nem. Eu não vou nem falar que somos estimuladas, porque é um tanto tabu que nem se fala sobre isso, né? Exatamente isso. Então, Roda de mulheres, assim, amigas minhas, às vezes a gente tem pessoas que não querem falar sobre isso, que sentem vergonha de falar sobre isso. Mas você fala, mas não é o seu corpo, exatamente. sabe? Então é um tabu mesmo, é um grande tabu. Né? Então, a primeira dica, né, para essa dificuldade em alcançar o orgasmo é o autoconhecimento. Então, não necessariamente estou falando de masturbação, mas assim, já pegou um espelho e olhou sua vulva? Já identificou o que que é clitóris, o que que é uretra e o que que é vagina? Quantos buraquinhos você tem ali embaixo? Você já sabe, contou, já comparou na internet, pegou uma imagem, né, desenho, tem muito desenho anatômico e visualizou. Sim, Isso é muito importante, porque a partir do momento que você toma consciência do seu corpo, você entende melhor como ele funciona, você vai estar mais apto a resolver problemas que ele venha a desenvolver. Então, assim, o primeiro de com tudo, certeza. para alcançar o orgasmo, autoconhecimento. Conheça seu corpo, faça questão. Se toque, entenda. Observe qual é a posição que ele tá, como que ele tá, se tá apertado, se tá solto. Tudo isso é importante. A percepção mínima do nosso corpo é muito importante, né? Então, esse é o primeiro passo. E o segundo passo é a masturbação. Já se conheceu? Já encostou no próprio clitóris? Durante a relação sexual, você tem o hábito de encostar no seu clitóris? Porque, assim, ele é um órgão pequenininho. Ali o que a gente enxerga é a glande, um pedacinho do órgão. A parte interna dele é muito maior e tem muitos receptores também. Não significa que toda mulher só vai alcançar orgasmo só com penetração. Não! A penetração, gente, é um mero detalhe da relação sexual. Penetração não é relação sexual, entendeu? Ela é um mero detalhe. Relação sexual é tudo. É tudo. Ela É só é a harmonia.
ela tem que parar de ser tudo, né? Exatamente. Só que, mais uma vez, nós fomos criados numa sociedade, enfim, que nos leva a acreditar e hipervalorizar a penetração. Exato. E às vezes é tão difícil alcançar o orgasmo por N fatores. Porque você hipervaloriza a penetração, porque você está muito ansiosa para ter um orgasmo, também pode ser uma causa, né? Nossa, eu muito um orgasmo, meu Deus, eu quero ter um orgasmo. Aí você fica tão. Você repete tanto esse pensamento que você deixa de concentrar nas sensações do seu corpo ali no Justo. momento. E perde o orgasmo. Sim, o E aí ele nem vem. falta. Então, são várias questões, assim. A gente poderia ficar aqui conversando muitos minutos, porque o orgasmo especificamente envolve muitas coisas, muitas coisas. Mas se tem alguém aqui que está nos assistindo e que não consegue alcançar o orgasmo, tem tratamento. Não fique se achando a pessoa exclusiva no mundo que, nossa, foi a premiada por problema ruim. Nada disso. Exato. Tudo tem como resolver, entendeu? Então, assim, busque por ajuda, converse sobre isso com o seu ginecologista. Eu acho que por ser um tabu, as pessoas têm até vergonha de falar, né? Nossa, como é que eu vou abordar isso com o meu ginecologista? Seu ginecologista escuta isso diariamente e ele vai ter prazer em te ajudar. Então, assim, converse com o ginecologista, converse com o fisioterapeuta pélvico, busque formas de se conhecer, se conectar, né? Não necessariamente com genitália, tô dizendo, com o seu corpo, seu próprio Com o seu corpo mesmo, com as sensações. Exatamente, a gente mora dentro disso aqui, gente. Essa casca aqui é sua, tem que cuidar da casca. Tem que cuidar da casca. É verdade. Né? Pois é. E eu ia fazer uma pergunta. Ah, eu tenho uma amiga que ela tem um trabalho muito legal sobre movimento corporal e a gente está tentando trazer isso como informação aqui, né, para o pessoal conhecer um pouco melhor. Sim. Como você acha que pequenos movimentos corporais para uma mulher ou uma pessoa portadora de endometriose pode ajudar numa pelve congelada, a conhecer o corpo? Porque o que eu vejo, assim, das coisas que a gente já conversou, de muita coisa, é que às vezes as pessoas não têm noção nem do movimento corporal que o próprio corpo consegue fazer. Fica numa limitação tão grande por causa de tanta dor, por causa de tanto tabu, tanta coisa, que não sabe nem. Assim, o pé não vai na cabeça, sabe? Tipo, coisas assim. Exatamente. Então, como que movimentar o corpo pode ajudar nessa questão, assim? Ó, primeiro eu quero fazer uma observação. Quando a Cacá passou por mim com o tratamento, a gente dividiu o tratamento dela em fases. Então, a primeira fase, a gente ficava mais na maca ginecológica, fazendo abordagem ginecológica. E na segunda fase, a gente fazia mais movimento. E, gente, eu não sei explicar o tanto que ela ama movimentar. Então, essa pergunta dela é até suspeita, entendeu? Porque ela ama. É muito. De cinésio, né? Da terapia. Ela gostava de movimentar. Isso é ótimo, é lindo. Enfim, mas respondendo a pergunta, eu acho que o movimento, ele é muito importante para o corpo inteiro, né? Imagine para uma pelve que está ali congelada, para uma pelve que está dolorida. Geralmente é uma região de dor. Vou dar um exemplo prático e até bobo. Quando a gente bate o pé, seja qualquer dedo, né? Mas geralmente o dedo mínimo, o mindinho, quando a gente bate ele em algum lugar, a gente começa a andar mancando e fica evitando aproximar o pé dos locais. Enfim, o corpo cria uma medida de proteção. Sim. Você congela aquele membro. Na endometriose não é diferente com a pelve. Você sente dor ali por muito tempo e sua pelve congela. Ela simplesmente perde a capacidade de realizar movimentos que a gente chama de movimentos natos. Aquele que a gente nasce sabendo qual é. Sabendo fazer. Por intuição você sabe como que funciona o movimento. Ninguém precisa te falar como faz. Mas nessas situações isso acontece. A perda dessa mobilidade, desse movimento que geralmente não, né? Que é nato. Então, pequenos movimentos
aliás, seja movimentos em grandes amplitudes ou em pequenas amplitudes, auxiliam demais no retorno da movimentação dessas articulações. Então, levando em consideração que o nosso corpo é uma associação, então imagina um monte de ossinho que está ali um conectado no outro, o movimento vai começar a interferir na parte que está congelada, na parte que não tem movimento e, consequentemente, vai melhorar as partes que estão ali próximas a ele, né? Então a pelve está no centro do corpo. Quando a gente começa a movimentar a pelve, não tem como não pensar em movimento de coluna, por exemplo. Porque Exato. a coluna conecta diretamente na pelve. Então, muitas vezes as pacientes começam o tratamento e falam: nossa, eu tinha uma dor na coluna que sumiu. Por quê? Porque essa dor podia ser uma consequência da pelve congelada. A Cacá uma clássica. Clássica de endometriose com acometimento. Nossa, todas essas coisas aí eu sentia. Da mesma forma o quadril, né? O membro inferior. Então as pernas, a pessoa começa a movimentar a pelve e nota melhora na região, na cintura pélvica, que a gente fala que envolve ali o quadril e o membro inferior como um todo. Então eu acho importantíssimo a realização de movimentos para as pacientes que... Bom, não estou aqui dizendo que você não deve fazer fisioterapia pélvica, né? Eu super indico que as pacientes com endometriose realizem fisioterapia pélvica, mas para aquelas que não têm condições, podem começar a fazer pequenos movimentos em casa, movimentos pélvicos. Hoje em dia, a gente tem acesso à internet, é tão fácil achar, por exemplo, no YouTube, movimentos pélvicos. Quais são? Antiversão, né? Coloca o bumbum para dentro. Retroversão, entendeu? Coloca o bumbum para fora, o bumbum para dentro, inclina de forma para um lado, inclina para o outro e rebola, não sei o quê. Isso, faz movimento circular, uma orientação que eu sempre dou para as pacientes e que eu não tenho medo de falar aqui, porque isso não vai diminuir o que eu faço no consultório. Imagine que você tem um lápis exatamente no centro da sua pelve e que você tem que desenhar um círculo no chão com esse lápis. Você vai estar fazendo todos os movimentos pélvicos. Antiversão, retroversão e lateralização da pelve. Então, assim, faça esse círculo. Imagine que você está desenhando ele muito grande no chão, depois que ele está sendo desenhado de forma muito pequena. E vá variando os movimentos, né? Os movimentos da região pélvica para melhorar ali a qualidade da musculatura que está muito tensa, muito tensionada. Dica boa, hein, pessoal? Dica ótima essa, inclusive. Eu faço isso todo dia. É muito boa mesmo, até para quem não tem endometriose, gente, é maravilhoso. Sim. Mobilidade pélvica que chama, e melhora aí várias coisas. É muito necessária, nossa senhora. Sim. Eu acho que eu não tenho mais dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Não sei, quem está assistindo a gente quer mandar alguma pergunta? Bom, é isto. Eu não vi se tem alguma coisa por aqui. Acho que é isso, amada. Que gostoso. É sempre muito bom conversar, Cacá. Como eu gosto. Nossa, que eu sou faladeira também, né? Aí somos todas. Mas, mais uma vez, eu quero me colocar à disposição para auxiliar pessoas que possam ter, enfim, entrado na live agora, pessoas que possam assistir posteriormente essa live. Então, me coloque à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, não entendem muito bem ainda como funciona a fisioterapia pélvica na endometriose, é só me chamar lá pelo Instagram mesmo, que eu consigo responder vocês por lá e tirar, enfim, todas as dúvidas ou inseguranças e conversar mais sobre esse assunto que eu amo tratar, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. É metade fisioterapeuta, metade psicóloga. É uma delícia fazer consulta com ela, gente. Eu super indico. E tá tendo consulta online também, né, Tá? Sim, para as pacientes que não estão geograficamente aqui em São Paulo, eu desenvolvi um protocolo para atendimento de mulheres com endometriose. Então, inicialmente, são 5 semanas de tratamento
Então, essas mulheres que entrarem em contato, né? A gente faz uma avaliação inicial para verificar ali quais são os sintomas que mais acontecem, daqueles que nós falamos aqui, que envolvem o sistema urinário, o sistema evacuatório e a sexualidade. E Perfeito. semanalmente eu faço um encontro individual, né, com essas mulheres e encaminho vídeos de exercícios a serem realizados em casa. E tô muito feliz, gente, porque tem dado muito certo. Eu fiquei muito orgulhosa. Nossa, fiquei muito orgulhosa. Há 3 semanas, né, eu concluí o primeiro ciclo de mulheres que aderiram ao tratamento. Todas tiveram alta. Ai, que bom, meu! Muito feliz mesmo. Nossa, a praticidade que a internet traz nesse sentido é muito boa, né? De você poder levar o tratamento da fisioterapia pélvica além do físico, né? Com certeza. Nossa, eu não esperava, assim, a quarentena. Eu fui uma das fisioterapeutas, né, dos profissionais que resistiu no início à internet. Eu ficava pensando, mas é porque eu gosto tanto de terapia manual, eu gosto tanto de focar no paciente e não utilizar tanto o aparelho, fazer tudo ali manualmente, né, falando, que eu resisti à internet, né, no início. Eu falei, gente, isso não vai dar certo. Como que eu vou tratar um paciente? Alguém me responde, eu ficava me questionando. E aí eu parei para pensar que a base da fisioterapia é a cinesioterapia, né, que é o movimento. O movimento, gente, o corpo por si só é movimento. Então não seria isso a solução dos problemas dos meus pacientes. Foi aí que eu sentei, bolei direitinho quais seriam os protocolos específicos para cada disfunção. E super certo, Cacau. Fiquei muito feliz. Nossa, Estou muito feliz de ouvir. que eu estou podendo ajudar mulheres que não estão em São Paulo. Então, saber que eu atendo uma mulher que está do outro lado do Brasil e que ela está melhorando, cara, isso para mim é muito gratificante. Muito. Ah, minha amiga Tatá se tratou com você, não fez também o protocolo com você? Exatamente. Ela é uma das que concluiu, que ficou bem. Nossa, muito orgulhosa. Fiquei muito feliz de saber. Obrigada pela indicação, inclusive. Aqui eu indico a torta direito. Não adianta. Muito Então bom. tá bom, muito obrigada. A gente encerra aqui agora a nossa série de lives sobre fisioterapia pélvica. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me mandar ou quiser mandar direto para tá, fiquem à vontade. E é isso. Muito obrigada. Foi um prazer fazer esse projeto com você. Um beijo, Cacau. Um beijo. Ai, sua linda. E vamos marcar a consulta. Estou precisando ir aí. Bem, só vem. Tá, Só vem. fechou. Um beijo. Um beijo. Tchau.